A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Hostilidade e preconceitos. Leonardo vai de má vontade ao mercadinho ao lado de casa, que pertence a um estrangeiro. Muitas vezes, a única solução é fazer compras ali mesmo, pois ele mora numa área de pouco comércio. Ainda assim, ele se sente incomodado porque sempre encontra o sujeito assistindo a programas de TV de seu país de origem. Leonardo considera isso uma falta de respeito pela cultura que o acolheu. É como se o dono da loja não quisesse saber nada do estilo de vida do lugar onde mora e por isso fala tão mal o idioma local. No entanto, sua visão muda no dia em que desmaia dentro do mercadinho e o dono cuida dele como se fossem parentes. Assim, Leonardo descobre que a cultura que ele tanto desprezava tem valores muito positivos que a sua perdeu. O medo do desconhecido. No livro Inteligência Social, Daniel Goleman mostra um exemplo de como a comunidade e o indivíduo começam a desenvolver a hostilidade e os preconceitos. O Dr. Vemek Volkan é psiquiatra da Universidade da Virgínia. Ele ainda se lembra de sua infância no seio de uma família de ascendência turca em Chipre, que infelizmente é dividida entre duas comunidades, a grega e a turca. Na época, Volken ouviu dizer que cada nó que o sacerdote grego do lugar dava no cinto representava uma criança turca que ele havia estrangulado com as próprias mãos. Ainda hoje se lembra do tom consternado com que seus pais lhe contaram como seus vizinhos gregos comiam porco, carne considerada impura pela cultura turca. Hoje em dia, como estudioso dos conflitos étnicos, Volken ilustra com suas lembranças infantis a forma como o ódio e o preconceito entre grupos são transmitidos de geração em geração. Algumas vezes, especialmente quando há uma longa história de rixa, a fidelidade ao próprio grupo exige um preço psicológico, a hostilidade contra o outro lado. Para Goleman, começamos a estabelecer nossos preconceitos tão jovens, em geral já na infância, que ao longo da vida nem temos consciência de que carregamos esses filtros emocionais negativos. Ao chegar à idade adulta, essas ideias preconcebidas estão tão arraigadas dentro de nós que não temos consciência de que as adquirimos na nossa família e no ambiente em que crescemos. Os preconceitos se transformaram na lente que usamos para enxergar o mundo. Por isso não sabemos separá-los do nosso olhar. Goleman afirma: para Thomas Pettigrew, psicólogo social da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que durante décadas se dedicou ao estudo dos preconceitos, as emoções próprias dos preconceitos se consolidam na infância, enquanto as crenças que os justificam são aprendidas muito mais tarde. Se você quiser abandonar seus preconceitos, perceberá que é muito mais fácil mudar suas ideias a respeito deles do que transformar seus sentimentos mais profundos. Não são poucos os sulistas norte-americanos que já me confessaram que, ainda que suas mentes não alimentem o ódio contra negros, continuam sentindo certa repugnância quando apertam a mão de um deles. Os sentimentos são resíduos do aprendizado a que foram submetidos quando crianças, no seio de suas famílias. Gordon Allport, doutor em psicologia pela Universidade Harvard e mestre de Thomas Pettigrew, sempre defendeu que a amizade e o contato constante enfraquecem os alicerces dos preconceitos. Seguindo essa premissa, Pettigrew realizou uma análise focada no tipo de contato capaz de eliminar a hostilidade entre os grupos. De acordo com Goleman, a pesquisa deu forte relevância ao fato de que a proximidade entre membros de grupos opostos reduz o preconceito, mas, para modificar os preconceitos hostis, o mero contato casual na rua ou no trabalho não basta. Segundo Pettigrew, para vencer esse tipo de preconceito, é essencial que haja conexão emocional que se estende a todos os membros dos grupos ao longo do tempo. Os europeus que, por exemplo, mantêm boas amizades com grupos étnicos em situação de conflito,
como acontece em alguns casos de alemães com turcos, de franceses com norte-africanos ou de britânicos com indianos, se mostram, de modo geral, muito menos preconceituosos com o lado oposto. Parafraseando, temos medo e ódio do desconhecido. Vejamos agora 2 exemplos magníficos dessa cicatriz que está por trás dos conflitos mais sangrentos da humanidade. A utilidade dos bárbaros. A Espera dos Bárbaros é um dos poemas mais conhecidos e citados de Constantinos Cavafis, poeta grego da virada do século XIX para o século XX. Seus versos fazem alusão à queda do Império Romano, mas em suas entrelinhas é possível ler uma crítica à submissão, ao medo daquilo que está distante e é desconhecido, e à corrupção moral. O que estamos aguardando reunidos no fórum? Os bárbaros que chegam hoje. Por que essa apatia no Senado? Por que os senadores estão ali sentados, sem legislar? É que hoje chegarão os bárbaros. Que leis criarão os senadores? Os bárbaros, quando chegarem, as criarão. Por que o imperador acordou tão cedo e em seu trono à porta magna da cidade está sentado solene com sua coroa? É que hoje chegarão os bárbaros e o imperador os aguarda para saudar seu chefe. Até preparou um pergaminho para dar a ele, no qual constam muitos nomes e títulos. Por que nossos 2 cônsules e pretores saíram hoje com togas vermelhas bordadas? Por que usam pulseiras com tantas ametistas, anéis engastados e esmeraldas cintilantes? Por que empunham hoje bastões preciosos, de ouro e prata magnificamente cravejados? É que hoje chegarão os bárbaros, e espetáculos dessa sorte os deslumbram. Por que não acodem, como sempre, os dignos oradores, proferindo seus discursos e dizendo suas coisas? É que os bárbaros chegarão hoje, e eles se aborrecem com a eloquência e os discursos. Porque, de repente, essa perplexidade e confusão? Quanta seriedade estampada nos rostos! Por que as ruas e praças se esvaziam tão depressa e todos voltam para casa arrependidos? É que já é noite e os bárbaros chegaram. Algumas pessoas voltaram da fronteira e contaram que os bárbaros não existem. E o que será de nós sem os bárbaros? Afinal, eles eram uma solução. Trazendo essa ideia para a problemática atual, usamos os bárbaros que vêm de fora para fugir das nossas responsabilidades como sociedade e como indivíduos. Sempre culpamos o outro pelo problema, mesmo que nós mesmos não saibamos governar a nossa própria vida. O que acontecerá quando percebermos que os bárbaros somos nós mesmos? O excesso de defesas é uma fraqueza. O conceito de bárbaro surge com os gregos e se refere àqueles que não falavam grego. Disso se pode deduzir que estavam se referindo aos incultos, aos diferentes ou aos estrangeiros. Cavafis não é o único que usa o conceito de bárbaro para tecer uma crítica ao ódio e à hostilidade do ser humano contra quem é diferente. O ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, J.M. Coetzee, também faz referência ao outro no título de um de seus romances, que coincide com o poema de Cavafis, A Espera dos Bárbaros. Na obra, Coetzee usa a voz de um magistrado que narra os fatos para descrever um mundo em que o imperador, não importa qual, diz que os bárbaros vão atacá-lo. Como ele tem certeza de que o ataque de fato acontecerá, envia guardas para um povoado da fronteira com a missão de deter todo indivíduo que for diferente, bárbaro ou não, em uma decisão que vai acarretar conflitos cada vez maiores. Outro romance que envereda pelo mesmo assunto, ainda que de um ponto de vista mais melancólico e existencial, é O Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati, que aborda a vida do suboficial Giovanni Drogo, enviado à fortaleza Bastiani, onde um destacamento militar entediado vigia a fronteira norte, nos limites do deserto dos Tártaros. O jovem oficial definha no forte enquanto os homens contam os dias, meses e anos dentro de uma rotina idêntica e absurda. No horizonte, restam a esperança e a promessa de glória que chegará no dia em que o ataque dos tártaros realmente acontecer.
Enquanto aguarda esse momento crucial, que se adia indefinidamente, Drogo perde os melhores anos de sua vida, recebendo promoção atrás de promoção no meio do deserto. De vez em quando, enquanto vigiam no mirante que dá vista para a planície desértica, os oficiais da fortaleza acreditam perceber movimentos de tropas inimigas. No fim dessa triste história, quando finalmente parece que chegou o momento de glória, Drogo está tão velho e doente que é evacuado do campo de batalha antes de realizar seu sonho de vida, uma existência perdida por nada. Pouco a pouco, sua confiança perdeu força. Fica difícil acreditar em alguma coisa quando estamos sós e não podemos falar com ninguém sobre o assunto. Exatamente naquela época, Drogo se deu conta de que os homens, mesmo quando se estimam, permanecem distantes. De que, se um sofre, a dor é totalmente dele. Nenhum outro pode assumir sequer uma mínima parte desse fardo. E de que, se um sofre, nem por isso os outros sentem a dor, mesmo quando há um grande amor entre eles, e isso causa a solidão da vida. A fortaleza acaba transmitindo a Drogo a debilidade de alguém que não teve empatia suficiente para viver uma vida normal com outras pessoas. Amar, ter filhos, amigos, tudo isso foi trocado pelo fantasma dos tártaros. É sempre mais fácil conviver com fantasmas do que com pessoas de carne e osso. Sobre a empatia. A empatia é a capacidade de perceber o que o outro indivíduo pode sentir. Para Daniel Goleman, a autoconsciência é a virtude na qual se ergue a empatia, porque, quanto mais abertos estivermos às nossas emoções, maior será a nossa capacidade de compreender os sentimentos dos outros. Quem sofre de alexitimia, incapacidade de identificar, descrever e expressar emoções, não faz a menor ideia do que sente e por isso fica completamente desorientado em relação aos sentimentos daqueles que o rodeiam. De certa forma, quem sofre dessa condição é surdo às emoções e não tem a sensibilidade necessária para perceber as notas e os acordes sentimentais transmitidos por atos e palavras. Ou seja, quanto melhor entendermos a nós mesmos, melhor entenderemos o outro. A filósofa Edith Stein, cuja tese de doutorado se intitulou The Problem of Empathy, o problema da empatia, definiu a empatia como a experiência de viver o estado de consciência dos outros. Já quando o alemão Theodor Lipps apresentou o conceito de empatia, enfatizou que os indivíduos mais empáticos tendem a imitar inconscientemente as posturas, formas de agir e expressões faciais dos outros. Para ele, quando imitamos uma ação, moldamos os conteúdos emocionais da empatia, ou seja, as pessoas que sentem mais empatia absorvem muitos detalhes valiosos que dão a elas condição de interpretar e compreender o outro. Os chamados neurônios espelho, neurônios que nos permitem simular a ação alheia, intervêm nesse processo e são ativados quando observamos outra pessoa vivendo a mesma emoção que nós. Sobre isso, Goleman cita um experimento que mostra como a empatia pode ser medida até no nível físico. O estudo de Levinson foi realizado com casais casados que deviam tentar identificar o que o cônjuge estava sentindo durante uma discussão acalorada. O método era muito simples. Enquanto os dois discutiam algum problema que afetava o casamento, a educação dos filhos, as despesas, etc., eles eram gravados em vídeo e suas respostas fisiológicas monitoradas. O maior grau de empatia surgiu entre casais cuja resposta fisiológica coincidia, ou seja, em que o aumento da transpiração de um era acompanhado pelo aumento da transpiração do outro, e em que a queda da frequência cardíaca de um era seguida pela queda da frequência cardíaca do outro. Em suma, era como se o corpo de um deles imitasse, momento a momento, as reações sutis do outro. No entanto, quando assistiram à gravação, não foram capazes de demonstrar empatia suficiente para determinar o que o cônjuge estava sentindo. Era como se entre eles a empatia só fosse acionada quando suas reações fisiológicas estavam sincronizadas. Os 10 mandamentos da empatia. Ainda que algumas pessoas tenham uma empatia natural, assim como qualquer outra capacidade humana, é possível educar e aumentar essa virtude.
As 10 estratégias a seguir ensinam a superar nossa incapacidade de compreender o próximo e a nos aproximar dos sentimentos e das motivações alheios. Número 1. Ouvir sem aplicar filtros mentais. Quando interrompemos a fala do outro, criamos um obstáculo para compreendê-lo. No entanto, às vezes, mesmo quando fazemos silêncio, não significa que estamos ouvindo de verdade. Pois, quando aplicamos filtros mentais, opiniões, preconceitos ou expectativas entre nós mesmos e o interlocutor, não conseguimos alcançar uma comunicação profunda. Número 2. Evitar dar conselhos que não tenham sido pedidos. Quando alguém resolve se abrir, não quer ser julgado nem ouvir conselhos, a menos que peça. Quando damos conselhos não solicitados, podemos ser vistos como prepotentes, pois isso pressupõe que estamos mais capacitados para decidir sobre a vida da outra pessoa do que ela mesma. Número 3. Perguntar com delicadeza. Podemos estimular a empatia nos interessando pelo mundo da outra pessoa sem que ela se sinta invadida. Se ouvirmos com atenção, saberemos quando é possível fazer uma pergunta que nos permita aprofundar o assunto discutido. Número 4. Expressar os próprios sentimentos. Para estabelecer um clima de confiança e cumplicidade, as duas pessoas devem pôr as cartas na mesa. Quando você se abre para seu interlocutor, está sutilmente fazendo um convite para que o outro faça o mesmo e, dessa forma, imprimindo um tom mais pessoal ao encontro. Número 5. Demonstrar afeto. Sem precisar fingir o que não sentimos, uma atitude cordial e carinhosa é um terreno fértil para a troca de opiniões e sentimentos. No entanto, é preciso fugir de atitudes paternalistas que acabem com a relação de igualdade entre as partes. Número 6. Ter paciência. Quando tentamos nos aproximar de maneira inoportuna ou rápido demais, podemos inibir o outro, que talvez tenha um ritmo diferente do nosso. De vez em quando é preciso realizar avanços curtos e discretos para conseguirmos nos entender com alguém. Número 7. Ser indulgente. Nada atrapalha tanto a comunicação quanto uma atitude reprovadora que enfoca as falhas alheias, muitas delas bobas e que poderiam passar despercebidas. Muitas vezes, basta você apontar que a camisa de outra pessoa está manchada para acabar com um clima agradável. Pessoas empáticas tentam deixar os outros à vontade e relaxados. Número 8. Prestar atenção na linguagem não verbal. Os pequenos gestos corporais nos dão informações muito valiosas sobre o estado de espírito do outro. Um gesto de impaciência ou irritação, por exemplo, é sinal claro de que nossa atitude está incomodando. Se soubermos ler os sinais, poderemos consertar o erro a tempo. Número 9. Renunciar à negatividade. Uma atitude pessimista, principalmente quando se refere a planos e ilusões do outro, acaba com o clima de empatia, porque passamos a ser vistos como uma ameaça. Pela mesma razão, em vez de insistirmos nas possíveis diferenças, é preciso enfatizar os aspectos que nos unem ao outro. Número 10. Assumir a culpa. Quando surge uma situação complicada entre duas partes, podemos usar a empatia e desfazer o nó, assumindo parte da culpa, mesmo quando ela não deveria ser nossa. Com frequência, essa atitude tira o outro da defensiva e o faz reconhecer os próprios erros, mesmo que tardiamente. Reconhecer nossa imperfeição humaniza a relação e a torna mais flexível e rica do ponto de vista emocional. Cardápio contra a hostilidade e os preconceitos. Objetivo da semana. Número 1. Assista a pelo menos um filme ou leia um livro cujo diretor ou autor venha de uma cultura muito diferente da sua. De preferência, uma cultura pela qual você não tenha nenhuma simpatia em especial. Número 2. Analise os principais valores presentes na obra e compare-os com os seus. São mesmo tão diferentes? Número 3. Como desafio, tenha uma conversa mais longa com alguém que você acredita não ter nenhuma ligação. Número 4. Avalie se seus preconceitos se confirmaram ou se houve alguma mudança na relação entre vocês.